a pergunta que não quer calar: como mudar? Muitas pessoas têm muitas coisas ou algumas coisas que gostariam de mudar na sua vida, mas não conseguem. Esse tema é algo que eu estudo muito, é o que mais aparece no consultório. E para falar desse tema hoje, eu vou usar como pano de fundo um livro que se chama Como Mudar. Esse livro fala de várias pesquisas científicas e estudos científicos sobre o tema. As pessoas, quando me procuram em terapia, elas querem uma resposta rápida. Elas querem uma resposta rápida e simples, milagrosa. Não é algo que acontece da noite para o dia. Vai contra a nossa biologia. O nosso cérebro não quer mudar nada. Ele quer que você faça sempre a mesma coisa. Porque fazer a mesma coisa gasta pouca energia e ele quer economizar energia. A coisa mais importante do cérebro é sobreviver. E para ele sobreviver, ele precisa poupar energia. Então, ele não quer que você mude. Começa aí já a dificuldade. Então, o primeiro passo para você mudar é entender que mudar dá trabalho e sair dessa posição de fracassado para eu não estou conseguindo mudar, porque realmente é difícil. Segunda coisa que eu acho que talvez você nunca pensou sobre isso. Você sabia que todo comportamento tem uma função? Esse comportamento aí que você quer mudar, eu quero mudar de emprego, eu quero sair do emprego, eu quero emagrecer, eu quero não ficar com raiva do meu ex, eu quero mudar. Esse comportamento que você quer mudar tem uma função. Você já entendeu qual a função do comportamento que você quer mudar? Talvez você nunca tenha pensado nisso. É bom você começar a pensar e a questionar qual é a função do comportamento que você quer mudar e não consegue. Às vezes é difícil entender isso sozinho e você precisa de ajuda. E às vezes, muitas vezes, como a pessoa não sabe, não entende qual é a função do comportamento dela, que ela quer mudar, ela começa a falar: eu sou péssima, eu tô me auto-sabotando, não tenho força de vontade, eu sou péssima mesma. Então, esse comportamento ruim para você, que você quer mudar, ele tem uma função. Você precisa entender. Uma vez eu já atendi uma criança no meu consultório, que ela deveria ter mais ou menos uns 8 anos de idade na época, e de repente ela começou a fazer os deveres de casa todo errado para os cocos, vamos dizer assim. E aí a mãe foi chamada na escola porque os pais estavam se separando. E aí conversa vai, conversa vem com essa mãe, com essa criança. Nós entendemos qual que era a função desse comportamento da criança. Ela entendeu que nesse processo de separação a mãe não tinha mais tempo. O único momento do dia que a mãe dava atenção para ela é quando a mãe sentava para fazer o para-casa com ela. Então ela estava fazendo o para-casa todo errado para poder a mãe ter um tempo com ela. A função do comportamento dela era esse. Outro exemplo para você entender. Você já deve ter na sua turma, acho que muitas pessoas já tiveram um amigo na turma que acima do peso, vamos dizer, gordinho. Sabe aquele amigo gordinho bacana, legal, gente boa? O gordinho gente boa da turma, né? Porque muitas vezes esse gordinho é muito gente boa, aquele que faz tudo, faz qualquer coisa, topa qualquer parada. Nem sempre o que ele topa é o que ele quer topar. Nem sempre ele faz as coisas que ele gosta. Muitas vezes ele topa tudo, ele aceita tudo para ser aceito no grupo. Então, a função do comportamento dele é de ser aceito no grupo, de se sentir pertencente naquele grupo. Então, esse comportamento dele tem uma função. Outro exemplo, só para a gente fechar esses exemplos, pessoas que são viciadas em pornografia, eu já falei em outros vídeos, muitas vezes começam a assistir pornografia porque estão com dificuldade de lidar com vários sentimentos, solidão, por exemplo. Então, o comportamento de assistir pornografia tem uma função. Então, é preciso você começar sobre aquele comportamento que você quer mudar e entender qual é a função desse comportamento na sua vida. E por que saber a função do comportamento é importante? Porque aí, quando você entende qual a função do comportamento, você consegue planejar estratégias mais saudáveis
E aí você consegue mudar esse comportamento. Então, no caso da pornografia, por exemplo, que a gente citou agora mesmo, se a função do comportamento de assistir pornografia está entrando para preencher esse sentimento de vazio, qual estratégia mais funciona? Primeiro, ele tem que entender isso, que está entrando, a função desse comportamento é para preencher a solidão. Bom, entendeu? Então agora qual estratégia mais saudável ele poderia colocar nesse lugar ao invés da pornografia? Poderia sugerir de ele entrar em grupos de, por exemplo, ele gosta de vinho, então participar de confrarias de vinho, onde ele vai estar com mais pessoas, ele pode conhecer outras pessoas, se sentir menos sozinho. Ele gosta de jogar buraco, procurar uma turma de buraco. Então, quando você entende a função, você pode arrumar estratégias melhores para lidar com esse comportamento e mudar. Terceiro ponto, não basta só força de vontade. Não deixe tudo na mão da força de vontade. Não superestime a força de vontade. Não vamos deixar tudo na força de vontade. Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, mas não consegue. E aí você vai falar, falta força de vontade. Muitas pessoas na internet estão dizendo isso. Você tem que ter força de vontade. Muitas vezes não é suficiente força de vontade, porque a gente já entendeu que precisa entender a função do comportamento, precisa procurar estratégia, então não é só força de vontade. Então, se força de vontade só não é suficiente, como fazer para mudar? Eu vou falar aqui de 3 formas de mudar o comportamento. Primeira forma, efeito recomeço. Você já ouviu falar sobre isso? Existem momentos na nossa vida que podem servir como pontapé inicial para o início dessa mudança. Geralmente são momentos carregados de muita carga emocional. Por exemplo, vamos dizer que você é fumante e aí você teve um AVC e depois desse episódio você decide não fumar mais. Você terminou um namoro e aí você sempre estava querendo fazer regime, mas nunca fazia. Aí você terminou o namoro, resolveu começar o regime, mudar o visual. Então, para muitas pessoas, esse episódio serve para um recomeço. Para outras pessoas, não. Pode ser também o tempo de calendário, não precisa ser um evento assim específico. Por exemplo, início de ano, seu aniversário ou a tão falada segunda-feira. Para muitas pessoas, basta essa virada para servir de um pontapé inicial para essa mudança. Eu, por exemplo, tenho um combinado comigo mesmo que é assim. Eu, como gosto de me sentir bem fisicamente, e eu entendi que para me sentir bem do jeito que eu gosto, eu preciso de fazer atividade física todos os dias, fazer dieta e tudo. Mas acontece que a vida da gente, nem todos os dias são perfeitos. Então pode acontecer um problema no trabalho, ou familiar, ou alguma coisa assim, que desestabiliza a gente um pouquinho. E aí, nesse dia, por algum motivo que eu sei, vamos dizer, eu como um doce, eu como uma bobagem no meio da semana. Aí eu paro, eu entendo esse comportamento, eu sei que eu estou comendo doce porque aconteceu aquilo, para eu aliviar um pouco a ansiedade, mesmo que não resolva o problema, eu sei disso. Então, estou sabendo a função desse comportamento de sair da dieta, mas eu faço um combinado comigo mesmo. Tudo bem, Viviane, hoje, já que você fez exercício todos os dias, você fez dieta, tudo bem hoje você comer esse doce, mas amanhã você recomeça. Amanhã você volta sem questionar para a dieta. Então, isso serve para mim. Esse é um efeito recomeço que eu uso. Posso sair hoje, mas amanhã eu já retorno à minha programação. Para muitas pessoas, assistir um podcast, ver um filme, ler um livro, pode ter esse efeito começo. Por exemplo, esse vídeo aqui pode ser o efeito recomeço para você. Um segundo ponto. É preciso você mudar de estratégia até você encontrar uma estratégia que faça sentido para você. Às vezes o efeito recomeço não faz. E é preciso entender a função do comportamento. Porque a internet está cheia de pessoas falando de estratégias que você deve, faça isso, faça aquilo, e aí você faz e não funciona para você. Por que não funciona para você? Porque às vezes a função do seu comportamento é diferente do daquela pessoa está falando. E você tem uma história diferente. Então, nem todas as estratégias faladas na internet por outras pessoas vai funcionar para você. Mas você pode testar aquela estratégia. Se não funcionar, você muda até achar uma que faça sentido para você.
Todas as pessoas têm obstáculos internos que dificultam as mudanças. Por exemplo, um obstáculo interno que praticamente todo mundo tem é a impulsividade. O que é a impulsividade? Impulsividade é essa tendência nossa de preferir sempre coisas que nos dão prazer imediato em prol daquilo que você sabe que precisa fazer, mas que vai demorar para ter um resultado. O nosso ambiente é muito propício para nos dificultar a resistir à impulsividade, né? Vamos dizer, por exemplo, você quer fazer dieta, mas tem um iFood, aí você entra no supermercado, tá cheio de coisas deliciosas para comer. Isso dificulta. O nosso ambiente nos induz a ter mais dificuldade de resistir e de cair nessa impulsividade. Então, é preciso a gente ter estratégias para a gente conseguir lidar com essa impulsividade. Uma estratégia muito interessante se chama agrupamento de tentações. O que é isso? Isso é muito importante. É você colocar junto daquela atividade que você precisa fazer, mas que você acha chata para conseguir aquela mudança, algo que você goste, para tornar essa atividade menos chata, menos entediante e para que você consiga fazer ela mais vezes, todo dia, que é o que você precisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que adoram música, mas não gostam de fazer ginástica. Então, eu conheço muita gente que faz spinning, não gosta de fazer ginástica, mas gosta da aula de spinning. Por quê? É um ambiente divertido, com música, alegre. Então, você junta exercício com música e você tem mais chances de você conseguir fazer. Outro exemplo, apesar de eu ir para academia 6 vezes na semana, né? Para mim é difícil, eu não gosto de musculação, é pesado, meu treino é pesado, doloroso, tal, é difícil. Então, para eu conseguir ir 6 vezes na semana, que é muito, né? Eu coloco várias coisas, eu tenho várias estratégias para lidar com isso, eu agrupo. Por exemplo, eu já entro no carro e coloco uma música alta, uma música que eu gosto, uma música alta. Isso aí já começa a me dar um ânimo. Quando eu acordo, a minha roupa de ginástica já fica dentro do banheiro, porque a primeira coisa que eu faço é acordar e ir no banheiro. Então, eu já acordo, entro no banheiro, já ponho minha roupa de ginástica, porque se eu for primeiro ir para a cozinha, fazer um café, aí eu sento, olho para o tempo tá frio, tá chovendo, eu começo a tomar um café, eu já desisti. Né? Eu só de pensar nisso eu já desisti. Então, eu junto várias estratégias. Eu coloco a roupa no banheiro, eu entro no carro e já coloco uma música animada. Eu tenho um personal há mais de 16 anos que me acompanha todos os treinos de musculação. Por quê? Porque eu não gosto de musculação. Então, e eu sou uma pessoa muito comprometida com o outro, então como eu me comprometo com ele, eu vou. Muitas vezes, algumas não, mas na maioria eu vou, né? E eu além da musculação, eu tenho que fazer cardio. E fazer cardio, já cansada da musculação. Então, o que eu faço? Eu separo uma lista de podcasts, de vídeos para eu assistir na internet, de temas que eu preciso, de aulas que eu preciso assistir, porque eu faço vários cursos e tudo. Então, eu tenho várias estratégias para tornar esse momento da musculação, da ginástica, que é entediante, que é chato, pesado, custoso, menos chato. E para eu conseguir ir 6 vezes. As pessoas falam, como que você consegue fazer 6 vezes na semana? Usando estratégias para eu conseguir ir, tornando menos chato, tornando menos entediante. Então, você precisa agrupar estratégias. Então, é importante, você precisa reconhecer as suas dificuldades. Eu reconheci lá, não gosto, precisa reconhecer, não é fugir das dificuldades, não, é exatamente o contrário, você precisa olhar para as suas dificuldades, não fugir dela. Finge que eu... não, olha para as suas dificuldades, vê o que você é mais chato, o que é difícil para você e arruma estratégias. Outro obstáculo interno muito comum é a procrastinação. O que é procrastinação? É você deixar para depois algo que você precisava fazer agora ou nem fazer. Você deixar para depois algo que você não gosta, que você não está afim, isso é normal do ser humano, procrastinar. A gente quer fazer coisas que são agradáveis. Então, é claro que comer iFood é muito mais gostoso do que ter que fazer supermercado de coisas saudáveis, ir para a cozinha, cozinhar. Né? Muito mais gostoso. Assistir filme na Netflix é muito mais gostoso que sentar para estudar aquela coisa chata. Então, a procrastinação é natural do ser humano e a gente precisa saber que ela existe, mas
a gente vai criar estratégias. A gente, por exemplo, pode prever as tentações. É uma estratégia para procrastinação. Como assim? Prever as tentações é o seguinte: você vai pensar nas situações que você quer, no comportamento que você quer mudar e nas situações que atrapalham de você mudar. Quais situações atrapalham você mudar esse comportamento que você quer mudar? E se preparar antes dessas situações acontecerem. Por exemplo, você quer fazer dieta, você está pelejando na dieta e tem um aniversário de criança para ir e você vai com fome? Claro que não, você tem que comer antes. Você sabe que se você for com fome, você vai cair em tentação. Então, você tem que prever situações que são difíceis para você e arrumar jeito de lidar com elas antes. Você tem problema com álcool e vai combina uma reunião no bar? Não, combina uma reunião no café. Você é viciado, tem vício em pornografia e não desinstala todos os acessos em pornografia do seu celular? É a mesma coisa de você dizer para o alcoólatra andar com uma garrafa de bebida no braço. Né? A pornografia está no celular. Então você tem que prever as situações, as tentações e fazer alguma coisa para sair dessas situações. Outra coisa que você precisa prestar atenção é o excesso de expectativas. Você quer mudar, mas só serve se for da água para o vinho. E isso é muito difícil, porque aí, fatalmente, me conta aí, se 99% das vezes que você quis mudar da água para o vinho não deu errado. Porque mudar é difícil e aí você se propõe a grandes desafios e você não consegue e aí você se frustra. Você se acha um fracasso e aí tem muito menos chances de amanhã você repetir. Então, para você conseguir mudar, é preciso você se propor pequenos desafios, você propor mudanças passo a passo, pequenas mudanças, para você conseguir, você consegue hoje essa pequena mudança. Essa pequena mudança te dá um incentivo, você se sente bacana, não, que bom que eu consegui, amanhã eu vou fazer de novo, diferente de você não conseguir nunca mais tentar. Então você precisa pensar em diminui a sua expectativa, propõe passos menores, porque você vai conseguir e de pouco em pouco você chega lá. É melhor um pouquinho a cada dia do que nada. Então eu no meu consultório, eu proponho sempre para os meus clientes, o que você consegue fazer de diferente dessa semana para outra semana. Pequenos passos. Assim, nós juntos vamos criar algo que é possível, é viável, para ele conseguir fazer e a gente ir caminhando. Que o propósito é caminhar e conseguir chegar lá. Não é dar saltos, é caminhar. E o quarto ponto é o ambiente. Gente, o ambiente é muito importante. Muitas pessoas não conseguem mudar aquilo que elas gostariam e não percebem que a dificuldade é porque elas estão num ambiente desfavorável. E vamos lá, gente, mudar é tão difícil que o ambiente precisa jogar a nosso favor e não contra. Então, preste atenção. Você tem que pensar qual ambiente me ajuda e qual ambiente me atrapalha nessa mudança que eu desejo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Eu amo doce, todo mundo que me conhece sabe, e eu amo bala, biscoito, mas bala eu amo. E no meu consultório, quando eu atendia presencialmente, eu cismava que eu deveria deixar um tanto de bala lá, uma bombonier, para os meus pacientes. E é claro que quem comia as balas todas era eu, óbvio. Mas eu tentava calorosamente, todo dia, eu chegava e falava, hoje eu não vou comer bala. Aí eu entrava na minha sala, mas ficava, ai meu Deus, mas tem a bala, nossa meu Deus, mas a bala, voltava lá, comia uma bala. Depois voltava de novo, quando eu via, eu já tinha comido o pote de bala todos. Por que raios eu colocava aquela bala, se eu queria não comer bala? Né? Então, depois de muito tentar e fracassar várias vezes, de tentar resistir, não conseguir, porque força de vontade, às vezes, como eu já falei, não é suficiente. Eu estava com uma estratégia ruim, estava jogando o ambiente contra. Então, principalmente ou fundamentalmente, o que eu tinha que fazer? Não colocar a bala, simples. Tirei a bala, não é simples? Só que a gente tem que tentar, pensar e não ficar... Eu tenho que conseguir não comer bala. Eu tenho que conseguir. Não.
Facilita a sua vida. A mudança já é difícil. Pense no ambiente. Você quer parar de fumar, mas seus amigos todos fumam. Não vai dar certo. A chance de dar errado é grande. Pare de andar com eles um pouco. Você tem o Instagram, quer fazer dieta, mas no seu Instagram, toda hora, tem um monte de pessoas que você segue fazendo comidas deliciosas. Qual é a chance de você sair daquela visualização e atacar a geladeira? É muito grande. Desinstale essas pessoas, bloqueie essas pessoas. Você tem que pensar em coisas que te favorecem. As pessoas que você segue estão te ajudando na sua mudança do comportamento que você quer ou estão te atrapalhando? Elas estão te colocando para cima ou para baixo? Então, pessoal, vamos pensar nesses pontos, porque mudar é possível, mas mudar dá trabalho, não é só força de vontade, tem que pensar qual a função do comportamento, tem que pensar em estratégias e tem que pensar que é passo a passo. Não existe milagre. Espero ter te ajudado.